anunciando a Boa Nova, na paróquia Cristo Luz dos Povos, Arquidiocese de Belo Horizonte, região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Apresentando o Emerson Rocha Ferreira, ministro da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, a liturgia deste 10º domingo do tempo comum nos convida à conversão e a misericórdia, né? A ter misericórdia uns para com os outros também. Ouçamos o que nos diz então o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Santo Evangelho traz uma série de reflexões para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas o que nós vamos refletir hoje é sobre a misericórdia. O Senhor olha para Mateus, que está na coletoria de impostos, e o chama: vem e segue-me. O nome Mateus significa dom de Deus, presente de Deus. Mas Mateus não era um presente de Deus na vida do seu povo. Muito pelo contrário, ele era cobrador de impostos. Ele era, então, um colaborador do poder opressor romano sobre o povo judeu daquela época. E, além de tudo, se enriqueceu, teve bens baseado, então, na corrupção e nas injustiças contra o seu povo. Mateus, então, não era um presente para aquele povo no momento, mas o seu nome lhe designa uma missão. E essa missão é a mesma missão que todos nós temos, de ser dom de Deus na vida uns dos outros, ser dom de Deus, presente de Deus na proposta do seu reino. E quando Jesus o chama, ele o enxerga. Mateus não vai até Jesus, ele não o busca, ele não o procura. Jesus passa, vê Mateus e o chama: vem e segue-me. Ele não olha para os pecados de Mateus, ele não olha para a vida pregressa de Mateus, mas ele olha para o potencial que Mateus tinha, o potencial de missão que o seu próprio nome traz, de ser dom de Deus. E quando ele pede para segui-lo, Jesus, de forma alguma, passa a mão sobre a cabeça de Mateus, concorda com o que ele faz, Pelo contrário, ele diz: levanta daí, da sua vida antiga, da sua vida de pecado, da sua vida errada, vem e segue-me. Pisa aonde eu piso. Caminha comigo, aprende comigo. Então Jesus, ele é o grande mestre que nos ensina a caminhar e a ser aquilo que nós nascemos para ser. Peçamos a nosso Senhor que nos dê a graça de ouvir o seu chamado, de segui-lo, de ser misericordiosos uns com os outros, de mudar a nossa vida, de abandonar o homem e a mulher velhos e, como Mateus, assumir a nossa missão de ser dons e presentes de Deus na vida uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você ouviu Anunciando a Boa Nova, na Paróquia Cristo Luz dos Povos.